Olá, CB Poder no ar, ao vivo, aqui na TV Brasília e nas redes sociais do Correio Brasiliense. Eu sou Vinícius Doria, aqui na bancada minha colega Mayara Souto, e hoje nós temos o prazer de receber o deputado Rafael Brito, do MDB de Alagoas. Ele é presidente da Frente Parlamentar Mista de Educação e a presença dele aqui coincide também com uma notícia quentinha que saiu agora do Congresso Nacional. A Comissão de Educação do Senado aprovou agora de manhã o projeto do novo ensino médio, projeto que está avançando e que deve ser votado no plenário do Senado ainda nesta quarta-feira. Então eu dou meu boa tarde para o deputado Rafael Brito. Boa tarde, Mayara. Vamos começar logo por aí. Claro. É um avanço importante no Senado, mas vai para o plenário, deve ir hoje ainda. O senhor pode até dizer como é que estão as negociações para que esse projeto avance, mas ele volta ainda para a Câmara, não é? Volta porque houve alteração, né? Boa tarde, Vinícius. Boa tarde, Mayara. Eu estou indo, inclusive, daqui a pouco, às 15h45, conversar com o presidente do Senado e do Congresso Nacional, o presidente senador Rodrigo Pacheco, a respeito da importância desse tema, para que a gente possa fazer um esforço e esse projeto aprovado hoje de manhã na Comissão da Educação do Senado já possa ir para o plenário hoje à tarde. Por que esse projeto é tão urgente? Porque, Vinícius, nesse exato momento, 8 milhões de estudantes no Brasil inteiro, em escolas públicas e particulares, estão estudando num modelo de ensino médio que eles já sabem que será substituído. A discussão não é se fica o modelo atual ou um modelo novo. Então, o modelo atual, eles já sabem que será substituído. E não é justo com os nossos estudantes, não é justo com os servidores da educação e professores no Brasil inteiro, a gente alongar essa discussão, manter esse modelo que reconhecidamente deu errado quando foi para o chão da escola. Mas não é só o modelo que está acabando, muitos estados já estão, inclusive, adotando os critérios do novo ensino médio. Então, você tem uma confusão aí e uma diferença de ritmos de adaptação para esse novo modelo no país todo. Vamos dizer assim, o novo ensino médio, muitas escolas particulares, inclusive, já estão usando o tempo dos itinerários formativos para fazer recomposição de aprendizagem naquela área. É uma medida importante, mas não é para isso que o itinerário formativo foi criado no passado, inclusive mantido no texto da Câmara e do Senado nessas votações. Então, assim, a gente precisa dar um freio de arrumação geral. Como você disse, como todo mundo sabe que isso vai mudar, está todo mundo já tomando algumas medidas, tentando acelerar algumas coisas. Então, é importante que a gente defina isso urgentemente, da melhor forma possível, ouvindo o chão da escola, como eu acredito que tanto no relatório da Câmara quanto nesse da senadora Dorinha do Senado, foi ouvindo o que as ruas e a Câmara e o chão da escola pediu, para que a gente possa resolver de uma vez por todas e implementar esse novo ensino médio. Antes de passar a palavra para Mayara, só para a gente fechar esse assunto do novo ensino médio, quais foram as mudanças? O Senado aprovou algumas mudanças, por isso ele tem que voltar para a Câmara dos Deputados, isso. Mas o senhor mesmo acredita que o texto da Câmara pode prevalecer. Quais são as principais mudanças? Pelo sentimento que eu tenho lá, a gente tem duas principais mudanças. Uma diz respeito ao EPT, que é o ensino profissionalizante e técnico. No texto da senadora Dorinha, ela coloca uma data para 2029, o fim praticamente desse modelo no ensino regular de 3.000 horas, passando ao ensino profissionalizante técnico ser apenas nas escolas de tempo integral ou de tempo integrado. Então, assim, ficou difícil para o modelo como ele está sendo adotado hoje, por exemplo, no Piauí, por exemplo, em São Paulo, por exemplo, no Paraná. Então assim, é importante essa data, é importante que o tempo integral saia do tempo regular para o ensino integral, é importante que o EPT saia do regular para o integral, mas essa data pode trazer um grande problema para as redes. Então, essa é uma das mudanças que com certeza enfrentará uma barreira na Câmara, e a outra mudança é a respeito da língua espanhola. Esse texto do Senado, ele acrescenta o espanhol na obrigatoriedade, ou espanhol ou outra língua. Então, a gente teria que, dentro das redes, ter um professor de português e um professor de espanhol, ou de francês, ou de alemão, por exemplo, para dar aula para os nossos alunos. Porque o inglês já é obrigatório. O inglês já é obrigatório e continuará sendo obrigatório em ambos os textos.
E, deputado, quando o senhor assumiu a Frente Parlamentar Mista de Educação, o senhor comentou que queria ter uma relação mais próxima com o ministro da Educação, Camilo Santana. Como tem sido essa articulação nos últimos meses? Era muito boa, inclusive falei com ele vindo para cá. Depois da minha reunião com o presidente Pacheco, eu devo ir diretamente para o Ministério da Educação, conversar sobre o que a gente tem sentido. Eu hoje conversei com muitos deputados, com muitas deputadas de manhã, a respeito de novo ensino médio. O sentimento que eu extraí, não quer dizer que é o que irá acontecer, mas o que eu extraí nessas conversas é que o texto da Câmara prevalecerá. A Câmara aprovou e os deputados preferem o texto que foi aprovado pela Câmara, pelo que eu entendi, pelo que eu extraí hoje. Não é nem minha análise, eu estou falando agora como presidente da bancada. A bancada tem 12 partidos dentro, então assim, eu não estou dando a minha opinião pessoal, estou dando a opinião de bancada. A minha opinião das pessoas que eu falei hoje é que o texto da Câmara é o texto que prevalecerá, resolve essa questão do espanhol, resolve essa questão do EPT e talvez uma outra lei possa organizar o ensino profissionalizante e tecnológico de uma forma melhor, uma lei que trate apenas disso, desse conteúdo, desse crescimento nas redes, porque é um caminho importante para a educação do nosso país. Então está muito boa a relação, o ministro é sempre muito atencioso, inclusive semana passada esteve na Comissão de Educação na Câmara dos Deputados, foi ali sabatinado, mas das reuniões que eu tenho visto, de ida de ministro do governo federal para a Câmara, foi uma das reuniões mais tranquilas, não houve ataques pessoais, eu achei uma reunião, inclusive, com um nível satisfatório para aquele momento. Já que o senhor tocou no assunto educação política, a gente gosta muito de fazer essa relação aqui, não é curioso que nos 4 anos do governo anterior, de Jair Bolsonaro, que não era muito afeito ao diálogo com os sindicatos, com as associações, o setor não tivesse enfrentado nenhuma paralisação. E agora, quando entra um governo que tradicionalmente costuma dialogar com as categorias, enfrenta a sua primeira grande greve, que é a greve dos professores universitários, não há um paradoxo um pouco nessa situação? Com certeza, Vinícius. E assim, greve é um direito do servidor. A gente não pode questionar o direito da categoria entrar em greve. Isso é um direito do servidor. O que eu fiquei pensando é que assim, o governo deu 9% já no ano passado. Fez um esforço fiscal para colocar outros 9% já em janeiro do próximo ano. O que, se você colocar mais ou menos na data base, seria 4,5% já esse ano. Eu estou arredondando os números para ficar mais fácil para as pessoas entenderem. Porque a data base não é janeiro, a data base é maio. Então, você lançando esse aumento para o começo de janeiro, você estaria cobrindo já a database desse ano. Então, assim, eu tenho acompanhado as reuniões, eu já tive com a ministra Esther Dweck por 3 oportunidades, inclusive com a bancada da educação inteira. Foram mais de 30 deputadas lá debater, conversar. Eu acredito que, nesse momento, o governo federal já tenha feito o seu esforço máximo em relação aos STEPs, que é a passagem de nível, em relação ao início de carreira, em relação a uma série de conquistas de valorização que vão além da questão do percentual do salário. É óbvio que o salário é o mais importante e óbvio que é justo a categoria se juntar e tentar um salário melhor. Agora, como você disse, Vinícius, era muito importante a gente ter visto essa mobilização no governo passado, porque quando você sai dessa discussão que é justa, repito, e passa para a discussão só política, você infla e dá discurso a uma série de deputados e deputadas e senadores e senadoras que não são a favor deste campo político, que são contra o que a educação representa e que agora estão dizendo que na nossa época, você viu, a gente tratava bem o servidor e eles não fizeram greve durante 4 anos. Então, dar a oportunidade, não deslegitimando a greve é legítima, mas dá a oportunidade no campo político de ter essa discussão. E é uma discussão muito ruim, porque a gente está iniciando, principalmente na educação, uma reconstrução. Foram 5 ministros em 4 anos. Eu não estou avaliando agora... Vou até interromper. Foram 5 ministros em 4 anos e uma pandemia. E uma pandemia, pois é. Que vale muito mais, que o impacto é muito maior do que... Com certeza. Baixou todos os índices da educação, né? A gente tem um efeito agora que a gente vai demorar um tempo ainda para recuperar o pré-pandemia, né? Maiara, esse próprio novo ensino médio que vai sair, ele talvez não tenha dado certo porque faltou do MEC
e eu estou falando porque eu era secretário de Educação naquela época, uma orientação em relação a itinerário formativo de como aquilo deveria ser colocado dentro da rede. O MEC não existia, não tinha interlocução, ninguém sabia nem o nome das pessoas. Então isso, sem dúvida, foi um entrave, porque o MEC ele não é o executor da política de educação, mas ele é o coordenador, ele é o que dá o norte, ele é o que dá a diretriz. E sem essa diretriz, aconteceu com os itinerários formativos o que a gente viu, inclusive na imprensa o tempo inteiro. Aula de brigadeiro, aula de bolo, aula de mandala, aula de, enfim, de um montão de coisa que não fizeram a correlação com a educação, com a formação geral básica e deu errado o novo ensino médio. E esse é um papel do MEC? É um papel do MEC, sem dúvida. Inclusive, nesse texto, no que foi aprovado na Câmara, e eu não consigo te responder agora, do texto da Dorinha, a gente cria para os itinerários, para essas trilhas, um catálogo de diretriz, como já existe no ensino profissionalizante e tecnológico. A rede estadual, por exemplo, que quer colocar um ensino profissionalizante tecnológico, ela faz a partir de um catálogo que o MEC cria. Então, esses itinerários devem ser criados também a partir de um catálogo que o MEC crie para que não tenha essa discrepância e não tenha uma rede efetuando a lei de uma forma melhor do ponto de vista de aprendizagem para o aluno em detrimento da outra. Só para fechar a questão das reivindicações da categoria, nós temos aí a Universidade de Brasília parada, alunos aqui da capital federal aguardando aí uma solução. Para esse caso, o senhor vê uma solução no curto prazo? Já teve muito mais longe, Vinícius. Eu tenho conversado, há sindicatos, eu não queria dizer agora para atrapalhar, que inclusive já sinalizaram que vão aceitar a proposta do governo, estão conversando entre eles, o que também é legítimo e é justo, para que a gente resolva isso. Agora sim, eu vou falar de causa própria. Eu fui aluno a minha vida inteira da Universidade Federal de Alagoas. Eu passei por 2 greves. E logo depois da greve, o que eu vi foi um movimento muito forte, muito grande de toda a comunidade, dos professores, para que aquele conteúdo pudesse ser compensado, inclusive nas férias, inclusive aos sábados. Então, assim, não é o cenário ideal, óbvio, do ponto de vista do aluno, mas é bom que os alunos se tranquilizem, porque ao mesmo tempo que o professor e o servidor faz a greve, ele, quando termina a greve, ele se esforça para atender o anseio do aluno, que é aprender. Eu vou pedir licença para fazer uma pequena pausa aqui no CB Poder, a gente volta daqui a pouco, mas esse tema é interessante por uma questão muito simples. Além da recuperação da greve, há todo um processo de recuperação da própria pandemia. Isso impacta diretamente a evolução dos índices de educação. Mas isso é tema para a gente conversar, continuar conversando no próximo bloco do CB Poder. A gente volta já já.
Estamos de volta com o segundo bloco do CB Poder. Hoje a gente recebe o deputado Rafael Brito, do MDB de Alagoas, que é presidente da Frente Parlamentar Mista de Educação. E é até um prazer recebê-lo, porque o deputado ele também vai participar, já está na pré-campanha no estado dele, em Alagoas, e eleição municipal é sempre uma ótima oportunidade para se discutir educação. Até porque a boa parte da educação está no âmbito do prefeito. A educação básica é a educação da cidade, a educação das crianças. Deputado, o que é que o senhor espera? Depois de anos turbulentos, nós ainda vivemos um clima de polarização. O senhor mesmo falou no bloco anterior que esse clima ele intoxica, ele contamina de uma forma muito negativa debates que são absolutamente essenciais, principalmente em áreas estratégicas do Estado, como a educação, a saúde e a segurança. Qual a expectativa do senhor para que a educação realmente tenha um papel relevante nesse debate eleitoral que se inicia, não aqui em Brasília, mas no entorno e em todo o país? Ô Vinícius, essa pergunta é excelente, porque o que a gente tem visto nesses últimos tempos e nessas últimas eleições, infelizmente, é que a pauta da educação não está sendo considerada como ela deveria ser na hora do voto, na hora da escolha do candidato. A gente viu, por exemplo, da legislatura passada para cá na Câmara dos Deputados, saírem uns 11 ou 12 representantes importantes da pauta e da bancada da educação, porque não conseguiram vencer as suas eleições. E aí troca-se essas pessoas que defendem uma bandeira importante para a sociedade como um todo, por pessoas que são, por exemplo, famosas no Instagram. Estou dando um exemplo do ponto de vista da educação da sociedade no momento do voto. Então, quanto mais a educação, como a segurança, como a saúde, for considerada na hora da escolha do cidadão em relação ao voto, mais importante para a sociedade como um todo. Os municípios hoje têm um grande problema, que são o número de vagas em creche. Isso a gente está, inclusive, com um projeto de lei para que isso se obrigue, se o prefeito não cumprir, ele seja penalizado. Quer dizer, universalizar o acesso. Claro. Definitivamente. Definitivamente, porque é muito complicado para quem vive com dificuldade não ter onde colocar o seu filho, não ter como o seu filho ter uma alimentação adequada para o seu desenvolvimento cognitivo. Então, assim, termina marcando aquela criança do ponto de vista que ele já entra no ensino fundamental complicado, já tem um ensino dentro do ensino fundamental que não é o correto e ele já vai para o ensino médio sem saber o que ele deveria ter aprendido nessa etapa da vida. Então é um desafio muito grande. O ensino infantil e o ensino fundamental é de responsabilidade das prefeituras. E é nisso que o eleitor tem que ficar de olho na hora de escolher não só o prefeito, mas o vereador, o que vai aprovar as leis, o que vai aprovar o orçamento. Com certeza. Eu lá em Alagoas mesmo, onde eu vejo professor candidato, eu sempre costumo pedir voto por ele. E, deputado, a senhora comentou agora sobre o ensino médio, né? Um dos principais programas que a gente teve recentemente foi o Pé de Meia, a famosa poupança do ensino médio. Eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre os impactos que o senhor percebe dessa poupança e também sobre a ideia de expandir esse programa para os afetados das enchentes do Rio Grande do Sul. Mayara, deixa eu dizer um negócio que eu disse semana passada na Comissão de Educação. Na minha opinião, pessoal, o Pé de Meia é o principal programa do governo Lula 3. Os outros programas são programas que já foram do governo Lula 1 ou do governo Lula 2, até mesmo do governo Dilma. O Pé de Meia é o principal programa do governo Lula 3 e, na minha opinião, também ainda não está sendo visto dessa forma pelo próprio governo, muito menos pela sociedade. É o principal investimento que essa sociedade está fazendo na sociedade do futuro. 500 mil alunos deixam de estudar por ano porque precisam sair da escola para trabalhar, para ajudar o pai, para tomar conta de um irmão mais novo. Então, assim, é um programa fundamental para a gente construir um futuro através da educação, para melhorar o nível nutricional, para tirar as pessoas do mapa da fome, para aquecer o comércio e gerar emprego no comércio, porque esse dinheiro que o estudante recebe, ele na mesma hora ajuda. Então, assim, é o principal programa do governo Lula 3. Eu tenho gritado por isso, no bom sentido, e falado para as pessoas que a gente precisa arrumar recurso, ampliar. E essa ideia do Rio Grande do Sul é porque quando a gente aprovou a lei é para todo o CadÚnico. Por enquanto só está recebendo os alunos do Bolsa Família, que é uma parte do CadÚnico. E a ideia da frente parlamentar, inclusive com a assinatura de vários deputados e senadores, deputadas e senadoras também de vários partidos, é que a lei já seja de antemão cumprida na sua totalidade no Rio Grande do Sul,
que teve esse problema. Então, assim, seria até um laboratório do ponto de vista de testar o sistema, testar como funciona. E seria justo para com o Rio Grande do Sul e para com o restante do país esperar um pouco para que a gente pudesse organizar essa lei e levar o pé de meia para todos os estudantes do Cade Único. No estado do senhor, esse programa já funciona há mais tempo e ele é mais abrangente, ele pega também o primeiro grau. E não é só uma questão de Alagoas, outros estados e municípios também ampliam um pouco esse programa. Maricá, a prefeitura investe também numa bolsa a partir já do sexto ano do ensino fundamental. Esse é o caminho? Sem dúvida. Esse é o caminho para que a gente possa ter uma educação de qualidade. Porque se o gestor público tivesse capacidade de ter uma empatia maior do ponto de vista de se colocar na posição do cidadão, e aí ele, o aluno, a mãe do aluno, o pai do aluno, ele teria certeza que esse programa é o que está mudando a vida das pessoas. Vai mudar com o pé de meia. Lá em Alagoas, com o cartão Escola 10, inclusive, que é universal para todos os alunos da rede estadual, com 90% de frequência, recebem, quando concluem o ensino médio, também recebem. Então, assim, esse programa lá fez com que a gente aumentasse o número de conclusões no ensino médio em Alagoas em 50%. Imagina se isso acontecesse no país. Porque aí eu não estou falando só dos que deixaram, eu estou falando do acréscimo também que a gente tem de concluintes no ensino médio. Então, assim, todo mundo na eleição fala, educação, um país não se desenvolve sem educação. O país não cresce sem educação. A Coreia do Sul, há 50 anos atrás, era pior do que o Brasil e hoje é por causa... Mas é só fala. É só fala, você não vê na prática nada acontecer, você não vê nada, nenhuma ideia nova, você não vê nada mudando, você vê essa guerra hoje ideológica dos extremos, e aí eu não estou falando eu estou falando de extremos, que termina poluindo um pouco a discussão e levando a discussão para o que não muda a vida do cidadão, e isso atrapalha como um todo. Mas para mim, na minha opinião, e essa eu estou falando com base científica, com base de resultado em Alagoas, esse é o principal programa deste governo e esse é o principal programa que qualquer gestor público do nosso país deveria adotar nas suas redes. Eu estou conversando com o deputado Rafael Brito, presidente da Frente Parlamentar da Educação Mista. Para a gente ir para esse encerramento dessa entrevista, a Maiara quer levantar uma questão que é muito importante. É o Plano Nacional de Educação, que está rodando no Congresso há mais de 10 anos e não desencrua, Maiara. Então, deputada, a gente está agora por vias de receber um novo texto, né, vindo do MEC, fruto de várias reuniões e assembleias que tiveram ao longo do último ano. Como que o senhor vê agora essa entrada desse novo texto no Congresso em 2014, que foi a última vez que a gente teve esse texto, né, que vale 10 anos? Foi uma discussão de cerca de 3 anos no Congresso Nacional até aprovar. Como que o senhor imagina que vai ser os próximos passos para esse ponto? Até porque parece que o plano vence agora. Ele precisa... ele vence agora 25. 25 de 2020, né? Agora dia 25. Dia 25 mês que de julho. vem. Então, assim, se a gente não aprovar logo, ficaremos sem plano. Isso já aconteceu há 10 anos atrás também. O que eu vejo, e extraindo mais uma vez o pensamento médio das pessoas que eu converso diariamente, a gente vai ter que aprovar uma prorrogação por conta do atraso desse envio. Não há como a gente... Esse é um tipo de discussão que, diferentemente do novo ensino médio, é melhor que a gente faça com mais calma, baseado na pandemia, que é uma desculpa, mas é uma desculpa com substância, a gente adie o vigente por mais 1 ou 2 anos, ou até a aprovação desse novo, num limite máximo de 2 anos, para que a gente faça uma discussão. Só para lhe dizer, Mayra, assim, das 20 metas, a gente só bateu 4. Das 20, e nenhuma é ligada à educação básica. Por exemplo, para quem está em casa. O número de professores, mestres e doutores na universidade, o número de matrículas de alunos em universidade pública, enfim, são só metas que não são o número de mestres e doutores, é uma meta importante porque eleva o nível do nosso ensino superior. Mas não é esse o problema nesse momento. Enquanto a gente não resolver a educação infantil e a educação básica, o aluno não chega pronto para o ensino superior. E como é que o senhor vê esse debate? Por que ele é tão delicado e demanda tanta articulação política e técnica, né? Da sociedade civil, de quem milita na educação? Primeiro, despolitizar, Vinícius. O texto que veio da CONAI é um texto muito politizado. É um texto que não é bom que a gente analise. Essa que é a verdade. Mas, enfim, despolitizar... A CONAI é o Conselho Nacional de Educação. Isso. Trazer um texto mais técnico. Eu acho que a gente precisa mudar um pouco
as métricas das metas, para que fique uma coisa mais objetiva, mais clara. Meta tem que ser clara. E as pessoas têm que saber que podem alcançar aquela meta. E isso faltou nesse PNE passado. O debate corporativo... Desculpa. Só para a gente entender, né? Eram 20 metas e esse novo plano ele tem mais ou menos 50 metas, né? Já tem uma ideia de uma meta muito maior do que a gente ainda não conseguiu alcançar. Ou a gente é objetivo ou vai dar errado de novo. Essa é a única resposta que eu posso dar em relação a isso. Ou a gente traz objetividade ou vai dar errado de novo. E com essa única resposta, infelizmente, a gente encerra aqui o nosso CB Poder. Eu agradeço muito ao deputado Rafael Brito pela presença, Mayra Souto, nossa colega aqui do Correio Brasiliense, muito obrigado. E muito obrigado a você que nos acompanhou aqui nessa edição do CB Poder. A gente volta. Tchau.